Fala pessoal, tudo bom? Não fique esperando chegar a hora certa. Comece agora. Comece já. Eu demorei, fiquei 4 meses aí sofrendo, esperando alguma coisa acontecer aí, depois que terminei o relacionamento tóxico que me deixou quebrado, sem dinheiro. Comece agora. Não fique esperando. Do jeito que dá, vai do jeito que dá. Vou contar aqui a minha história um pouquinho. Eu fui casado 10 anos, tá? Tinha namorado 5 anos, fui casado 10 anos. Terminei da minha esposa, era minha esposa, e fiquei um ano solteiro também. Sempre a gente sai meio desorganizado mentalmente, meio desequilibrado. A pessoa normal sai de um casamento abalada. Enfim, acabei ficando um tempo. Eu tenho uma loja aqui no centro de Campinas de cartucho de impressora. Passei um mês dormindo aqui no chão da loja, até tomava banho aqui, até que uma cliente que tem um apartamento aqui me cedeu o apartamento, fui morar nesse apartamento e comecei a me levantar novamente, tá? Organizei minha parte financeira e um ano de solteiro, eu conheci através do Tinder uma mulher de Jundiaí, que é aqui próximo de Campinas, muito bonita e muito sedutora. A gente se apaixonou, acabava indo para lá direto, ela veio para cá e rapidamente, questão de meses, ela já estava morando comigo aqui em Campinas. Cara, minha vida se tornou um inferno. Uma mulher extremamente tóxica, controladora, terrível. Mas isso eu vou deixar para contar em outro caso. Hoje o que eu quero é falar que é para a gente não perder tempo, ficando remoendo essas coisas. Eu sei que é difícil quando a gente sai de um relacionamento, é difícil para você também, você entende o que eu estou falando, você também pode estar passando pela mesma situação. Então a gente vai estar. Bom, só para resumir, por que eu estou nessa situação de novamente, terminei esse relacionamento tóxico com essa mulher, que eu fiquei quase 3 anos com ela, e termina, volta, pessoa terrível, cruel. A gente conseguiu criar, porque ela veio trabalhar comigo, a gente começou a vender no marketplace os produtos que eu já conhecia, que eu já vendia, e começou a dar certo e tal. E, e tal, enfim, ela também quis criar uma conta para ela, criamos uma conta para ela. Só que sempre a conta dela estava no vermelho. Aí o que eu tinha que fazer? Sempre eu tinha que tirar dinheiro da minha conta e do mesmo produto que a gente tinha um know-how. Então eu sempre tinha que ir alimentando a conta dela, pagando publicidade dela e nunca funcionava a conta dela, não desenvolvia a conta dela. Conclusão: quando a gente brigou que ela foi embora, eu tinha gasto R$ 20.000 nessa conta dela, então praticamente era toda a minha reserva financeira que eu tinha, que era para eu cobrir a minha conta, eu tinha investido na dela, esperando um retorno da dela para a gente manter as duas contas equilibradas. Enfim, ela foi embora com a conta dela redondinha, me deixou aqui com um rombo e um buraco, e que eu acabei tendo que. Me atrasou alguns meses. Eu fiquei 3 meses só para me organizar e fazer essa conta voltar a vender. Conclusão: fiquei com o financeiro totalmente desestabilizado e por ter começado essa operação na internet, a loja acabou um pouco sendo deixada de lado, então caiu bastante movimento aqui da loja. Fiquei sem dinheiro, a conta quebrada lá, porque eu joguei recurso na conta dela, estoque e tudo mais.
Então eu me vi numa situação complicadíssima. Eu moro de aluguel. Bom, tive a ajuda da minha família, um suporte familiar. Então, mesmo estando abalado psicologicamente, porque esse tipo de relacionamento tóxico a gente fica totalmente dependente emocionalmente, é como se fosse um viciado em droga, você fica totalmente perdido, vazio. Ainda eu tinha a situação que eu tinha que me organizar. Eu sou um homem de 44 anos, eu tenho um filho de 13 anos, eu pago pensão. Então eu me vi sozinho, eu estava dependente desse relacionamento, porque esses relacionamentos causam uma dependência muito grande, mesmo que você não seja, mas a gente vai abordar isso outro, num outro vídeo, tá? Esse tipo de relacionamento. Eu aprendi muito, estudei bastante sobre isso. Eu acho que você que está passando por isso vai ser legal você acompanhar aí nossos outros vídeos aí para de repente até entender alguma coisa aí sobre esse tipo de relacionamento. Fui até fazer psicanálise. Então, quando eu falei no começo do vídeo, não fique esperando tanto tempo, eu fiquei, assim, a minha conexão espiritual aumentou muito, minha conexão com Deus aumentou muito, e realmente esse processo foi necessário desse relacionamento e que Deus ele faz umas coisas para ele faz coisas para nos aproximar dele e para que a gente enxergue realmente a verdade. E comigo foi assim, Deus se mostrou para mim presente e foi muito intenso, muito sobrenatural. E a gente vai conversar depois dessa parte espiritual também em outro vídeo. Então, esse meu recomeço foi bem difícil, está sendo bem difícil, que eu tive muitas coisas dando errado, desde do término do relacionamento, a empresa que quebrou, financeiro, eu acabei perdendo tudo, eu tinha comprado até uma bicicleta muito legal, tive que vender para colocar aqui, para colocar ali, e tampar um buraco aqui. Uma outra bicicleta que eu tinha, eu fui roubado há 3 semanas atrás, eu parei aqui, tem a Oxo, que parei para comprar refrigerante com a bicicleta dentro da loja, praticamente, dentro da loja. E peguei o refrigerante, na hora que eu olhei, a bicicleta já não estava mais ali encostada na gôndola. Eu até pensei, falei, poxa, porque eu tive que passar por isso, perder tudo, né? Tudo, perdi tudo. Aí vem várias reflexões, a baixa autoestima, a falta de dinheiro, a idade, eu tenho 44 anos. Aí você começa a pensar por que que Deus faz a gente passar por isso, mas isso não é exclusivo meu, tá? A gente vai abordar depois no vídeo que nós vamos falar sobre espiritualidade, sobre provações e pessoas que realmente são escolhidas. E se você está assistindo esse vídeo é porque você também é uma pessoa que está buscando, está tentando entender, tá? De repente você também seja uma pessoa escolhida por Deus e quanto mais nos é dado, mais é cobrado. E a gente tem que passar por um processo de entendimento mesmo, de consciência da vida. E, enfim, eu fiquei chateado a princípio. Aí tem um cliente meu que ele trabalha com iFood e entregas de bicicleta. Cara bem legal, vem aqui. Aí eu falei com ele anteontem, faz acho que quase uma semana. Falei com ele sobre a bicicleta que tinham roubado. Ele falou, cara, eu vi sua bicicleta, porque às vezes ele vinha, às vezes eu venho de bicicleta. Ele falou, eu vi sua bicicleta aqui no bairro aqui. Um cara fazendo iFood com a sua bicicleta. Aí eu falei, ah, legal, vamos. Combinei com ele e tudo, aí comecei a pegar e passear à noite ali no bairro aqui que ele falou, tentando achar essa bicicleta. Eu tenho uma outra bicicleta mais velha em casa,
Peguei essa bicicleta, aí fui já uns 3 dias. Aí eu comecei a pensar, eu estou numa situação financeira muito delicada e pedir para Deus me ajudar, porque eu pagando essa dívida que eu tinha no marketplace, todos os custos que eu tenho loja, tenho pensão, eu não estou conseguindo pagar meu aluguel da minha casa, porque eu me alimento. Então tá muito, as coisas estão muito contadas, só apagando fogo o tempo inteiro. Aí eu falei, por que não começar a entregar também comida? Qual o problema? E então foi uma luz que veio na minha cabeça. Às vezes esse roubo da bicicleta foi mais uma ferramenta que Deus criou para me ajudar nesse processo. Então, não adianta a gente tentar entender a lógica de Deus. Simplesmente eu passei por um processo onde foi quebrado, que vai ser quebrado o seu ego, tá? Quando uma pessoa vai te rejeitar de uma maneira cruel, te mentindo, te roubando, e você vai perder tudo, você vai perder seu dinheiro, você vai ser roubado, você vai ter seu ego lá no chão, porque quando você está nesse processo, aí você não tem valor nenhum. E porém, eu enxerguei uma esperança, sabe? Porque agora eu vou todo dia à noite pegar a bicicleta, eu vou trabalhar, eu acho que eu vou conseguir fazer aí pelo menos o dinheiro do meu aluguel, vou me organizar aí, porque eu gosto de fazer academia. Então, siga sem medo, sem ter esse orgulho. Uma coisa que eu já tive muito, eu acho que eu já fui orgulhoso, se achava inteligente, se achava um cara, mas é superior assim, sem querer ser arrogante nem nada, mas pô, tenho loja, eu trabalho, eu entendo, eu estudo, fiz inglês, eu sabe, eu entendo de algumas coisas, sou formado em faculdade. E qual o problema de entregar comida? Muito brasileiro vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, trabalha de faxineiro, trabalha de entregador, trabalha pra caramba lá fora, sabe? E por que não eu não posso fazer isso no meu país? Então, romper esse ego, sabe? Esse orgulho. Então, não tenha orgulho. Se você está passando um processo difícil, faz do jeito que dá, tenta melhorar. Eu acredito daqui, eu estou planejando que daqui 6 meses eu já estou em pé de novo, tá? Já estou com o meu financeiro equilibrado. Então, a minha mensagem faz do jeito que dá, não tem orgulho, tá? Tenha consciência de todo o processo que você está passando. Chega de responsabilizar as outras pessoas. Você passou por um momento muito difícil de entender, às vezes você não tem consciência, mas faz do jeito que dá. Não tem orgulho, siga em frente, não beba, não fume, tá bom? Se concentre, tenha disciplina. Então é essa a mensagem que eu tenho. Fé em Deus. Fé em Deus é uma mensagem que eu acho que eu estou tentando trabalhar e evoluir para passar essa mensagem que eu sinto que Deus queria que eu passasse por tudo isso e ser um exemplo para todos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.